Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Boa noite a todos que nos acompanham. A proposta da reflexão para essa noite, eu escolhi com base uma passagem do Evangelho que é conhecida por muita gente, né? Quando Jesus afirma, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. É até um tema que já é bastante estudado, explorado, difundido, né? Debatido. Mas nunca é demais repetir um pouco essa reflexão, porque ela é tão profunda e tão ampla que, por mais que a gente aborde,
sempre tem um passo a mais a ser dado, né, em termos de conhecimento e de crescimento interior. Afinal de contas, que verdade é essa, né, que Jesus se refere? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deve ser uma liberdade muito poderosa, né? Tem o poder de libertar a humanidade, né? E libertar a humanidade do quê também, né? Se ele fala que vai nos libertar, significa que a gente está preso a alguma coisa ou algumas coisas, né? O que é que nos aprisiona? Então, acho que faz sentido a gente, num primeiro momento, concluir que essa verdade que Jesus se refere é a verdade espiritual, né? A verdade da vida espiritual. A espiritualidade como parte da natureza. A espiritualidade como um componente intrínseco ao ser humano. Todos nós somos seres espirituais. Essa é uma realidade, é uma verdade que aos poucos está se consolidando, né? Conforme a ciência avança, conforme a filosofia avança, conforme as próprias religiões também avançam, essa realidade espiritual vai deixando de ser assim uma teoria, uma corrente de pensamento, uma tese filosófica, uma teoria religiosa, uma crença, para se tornar um fato, né? Para ser percebido como um fato. Nós somos seres espirituais. E em que medida, né, ter consciência disso, né, ampliar a nossa percepção para essa realidade, nos torna pessoas livres, ou liberta a humanidade de alguma coisa? Liberta exatamente da ignorância em relação a esta realidade. E a ignorância em relação a essa realidade nos impede, muitas vezes, de compreender certas coisas e de lidar com certas situações que têm fundo espiritual, que tem algo a ver com a nossa espiritualidade, que tem algo a ver com o nosso eu mais profundo. Então, à medida em que a gente vai saindo dessa ignorância, que está muito ligada ao materialismo, né? E vai ampliando a percepção para as questões espirituais, porém de uma maneira mais objetiva, mais bem fundamentada, a gente vai se libertando daquelas amarras que nos impediam de ver ou de perceber o nosso próprio potencial de crescimento e as nossas próprias qualidades, né, para superar obstáculos ou enfrentar dificuldades, ou mesmo de contribuir para o desenvolvimento humano e, consequentemente, para o desenvolvimento espiritual. Fazer da Terra um mundo melhor, não é? Espiritualmente. Então, à medida que eu entro em contato com essa nova realidade e tomo consciência, por exemplo, que enquanto espírito eu sou imortal, isso já tem um impacto na minha existência. Já muda um pouco a minha perspectiva de vida. Muitos medos, né, e muitas interpretações equivocadas diminuem e eu posso avançar um pouco mais. Outra conclusão que essa verdade espiritual me permite, que por ser um ser espiritual e ser imortal, a morte não é, para mim, a destruição de tudo, não é o fim. Isso também muda a minha perspectiva de vida. Eu consigo olhar mais profundamente para a minha existência, para além daquele horizonte no curto prazo de uma única existência física aqui na Terra. Outra conclusão que amplia a minha percepção, sendo seres imortais e espirituais, nós não estamos impedidos de nos comunicar com aqueles que já foram para o além, que já desencarnaram. Portanto, a morte não separa ninguém. Ela apenas cumpre um papel no ciclo de evolução de todos nós. Então, hoje a gente sabe que pela mediunidade,
por meio da mediunidade, a gente pode entrar em contato com os espíritos desencarnados. E isso também muda muito a nossa perspectiva de vida, a nossa compreensão sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre nós mesmos e sobre a morte. A conclusão de que a morte não é o fim, que ela é apenas uma outra etapa de uma mesma vida. A vida é a mesma, que se alterna entre o momento de estarmos encarnados e desencarnados. Mas a vida é uma só, e é a mesma. E nós evoluímos enquanto espírito, ora num estado, ora em outro estado. Então vejam quantas conclusões, né, essa verdade espiritual nos possibilita para que a gente possa ampliar a nossa percepção e com essa percepção ampliada a gente possa ter uma conduta mais próxima da realidade mais profunda, e também lidar de uma maneira mais saudável com o nosso contexto reencarnatório aqui, sabendo que nós somos espíritos imortais, que a morte não é o fim, e que a mediunidade, por exemplo, permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. A gente tem aí já um leque muito, muito maior de alternativas saudáveis para lidar com algumas situações que, sem esse conhecimento, sem essa verdade, reduzem o homem a um mero animal, né? E sem muita perspectiva de lidar com questões que, a princípio, ele não consegue compreender, porque não tem acesso a essa verdade espiritual. Pois bem, então, essa verdade nos liberta da ignorância, e, libertos da ignorância, a gente consegue evoluir espiritualmente, a gente progride espiritualmente. Então, vamos imaginar que esse progresso se expresse na forma de uma linha vertical. Então, a gente, tendo consciência disso, a gente começa a desejar percorrer essa linha vertical, ascendente. É muito natural, né? A gente tem vontade de evoluir espiritualmente. É natural. Só que, para percorrer essa linha vertical, necessariamente a gente precisa perceber, reconhecer e percorrer também uma linha horizontal, que é a linha da existência, da experiência. Experienciar a vida em sua profundidade e, por meio dessa experiência, por meio do contato com a vida, do contato com as situações, do contato com as pessoas, na construção dos relacionamentos e na maneira como eu construo e como lido com esses relacionamentos, essa linha, esse eixo experiencial, vivido, experimentado, é que me permite percorrer gradativamente o eixo evolutivo, espiritual, que é perene, que é imortal. Então, não dá para percorrer essa evolução espiritual revelada por essa verdade a que Jesus se refere, com todas as implicações que isso traz, sem valorizar, sem considerar, sem respeitar e sem aprender com a vida aqui na Terra. Nós somos seres humanos, espíritos reencarnados. Estamos aqui no mundo material. E essa experiência reencarnatória, vivenciada de uma maneira saudável, é que propicia, sim, esse progresso gradativo, que às vezes é um passo pequenininho de cada vez, mas que conduz ao desenvolvimento, ao progresso, à ampliação da nossa consciência, né? De uma maneira mais profunda. Veja, um passo pequeno, porém concreto. Ele é pequeno, mas ele é concreto. Ele é consciente. Ele é sólido. É muito diferente de querer dar um passo muito largo, sem nenhuma solidez. Meio vazio, meio fantasioso às vezes, né?
É só uma ideia, um desejo, um pensamento, uma expectativa, mas não está sendo construído nada aqui no nosso plano para que esse desenvolvimento espiritual aconteça de fato. Então vejam como é importante estar encarnado ou reencarnado na Terra, em contato com essas diversas, múltiplas experiências, com essas diversas e múltiplas pessoas, com esses diversos e múltiplos espíritos com quem nós convivemos, com quem nós encontramos, situações que enfrentamos, sei lá, coisas que a gente aprende, enfim, são experiências importantes, às vezes difíceis, às vezes não tão difíceis, mas que todas elas nos convidam, né? Eu acho que isso são convites para a gente aprender com a gente mesmo, porque além dessa verdade espiritual, existem também outras verdades que nós precisamos olhar. E essas são de natureza pessoal, profunda. A nossa verdade. Quem realmente eu sou? E aí a gente entra em sintonia um pouco com aquelas abordagens que Kardec faz sobre o autoconhecimento. Será que eu me conheço? Assim, o quanto eu me conheço? Não dá para conhecer tudo, né? A gente é muito vasto, muito profundo. A gente conhece alguma coisa. A gente aprende a conhecer alguma coisa. Às vezes a gente nem quer conhecer certas coisas que estão relacionadas a nós. Mas esse autoconhecimento tem a ver com o quanto eu sou verdadeiro comigo. O quanto eu reconheço a minha verdade enquanto pessoa, enquanto espírito. Como eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu faço. Quem sou eu, né? E o quanto eu consigo me conscientizar dessa verdade e vivenciá-la sem fraudá-la, sem mistificá-la. Ser quem eu sou. Será que eu me permito ser quem eu sou nos cenários em que eu transito? Ou às vezes eu sinto uma certa dificuldade em entrar em contato comigo mesmo para que eu possa atuar como realmente eu sou, como eu penso, como eu sinto, como eu desejo, até para reconhecer aqueles aspectos que não são tão favoráveis a mim nem aos outros, mas reconhecendo, uma vez reconhecendo, eu posso trabalhá-los. Se eu não reconheço, eu não trabalho. O que não é visto não é tratado. Eu preciso enxergar. E aí vem a nossa verdade enquanto seres, enquanto pessoas. O quanto eu me permito entrar em contato com essa verdade, que constitui a minha pessoa. E o quanto eu, às vezes, simulo imagens, ou aparências, ou couraças, ou máscaras, para ocultar essa verdade. Por N razões. Na maior parte das vezes, é um meio quase que inconsciente de a gente se proteger de alguma coisa, ou evitar alguma coisa que a gente julga uma ameaça. Mas, se eu não entro em contato com essa verdade, eu não me liberto dessas couraças, nem dessas máscaras, nem dessas autoimagens que muitas vezes não têm a ver com quem eu sou. E eu passo, às vezes, uma vida inteira vestindo um personagem sem nunca poder vivenciar quem eu realmente sou. E eu acho que não tem nada pior para um ser humano, ou pelo menos deve ser muito difícil, não poder ser quem a gente realmente é. Ou pelo menos conhecer, ou se permitir acolher quem nós somos nesse momento, como somos. Não é o momento do julgamento, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. É o momento do reconhecimento, como eu sou. Não tem julgamento aí. Tem autoconhecimento, autoconsciência, ampliação de percepção.
E sem isso, não tem como trabalhar o conteúdo, não tem como trabalhar o espírito, não tem como experienciar a vida na Terra de um jeito saudável, que me propicie o autoconhecimento. E aí sim, entrar nesse eixo evolutivo, a espiritualidade intrínseca, porém, num processo de amadurecimento, que vai desabrochar em algum ponto de plenitude, que deve ser algo muito maravilhoso, mas que, por enquanto, é algo que a gente só imagina que é maravilhoso, né? A gente não tem ideia do que vem a ser essa expansão de consciência nesse nível. Mas ela só é alcançada a partir desse momento. Não tem mágica. Não tem salto. Não tem truque. É a vivência, a experiência, a linha horizontal no dia a dia, na família, no trabalho, no centro espírita, seja lá onde for, com pandemia, sem pandemia, é essa experiência que a vida está nos oferecendo e nos convidando a vivenciar. Cabe a nós a escolha, né? Como eu quero vivenciar essa experiência. É uma escolha. Como toda escolha, tem perdas e ganhos, né? Às vezes a gente perde alguma coisa para ganhar outra, né? Às vezes. Aí é a escolha de cada um. Não dá para ter tudo, a gente vai escolhendo. E com as escolhas a gente cresce, porque a gente aprende com elas, né? Mesmo quando a gente escolhe mal, a gente aprende também. Dá para desescolher depois. A reencarnação é maravilhosa por isso, né? A gente pode passar, às vezes, uma borracha. Eu acho que eu ouvi o Chico falar isso uma vez. A reencarnação é que nem uma borracha. Você escreve errado, pega lá a borracha da reencarnação, apaga e escreve de novo certo. É mais ou menos isso, né? Para ilustrar. Não seria possível, né, se a gente fosse só seres materiais, animais bípedes, pensantes, né, que fazem coisas, nascem, crescem e morrem e fim de papo. Não seria possível. Mas, felizmente, a gente tem um princípio espiritual que nos permite ir além disso, nos permite transcender a tudo isso, nos permite superar obstáculos, dificuldades, sombras internas ou externas, e construirmos aí um caminho que seja mais saudável para todos nós. Então, essa é a verdade da espiritualidade e a nossa verdade enquanto seres espirituais. Se a gente consegue sintonizar uma com a outra, talvez a gente tenha aí uma boa alternativa para crescermos enquanto pessoas no mundo e espíritos na eternidade. Até uma próxima vez.